Seja bem-vindo ao programa Religare, Conhecimento e Religião. A tecnologia está mudando a maneira de realizar atividades tradicionais no campo da educação, da política, também da religião. Tudo isso possibilita uma maior participação e interação das pessoas. No caso da religião, a internet está ampliando os níveis de relação entre os fiéis. De que forma os ambientes digitais podem ser aliados das práticas religiosas? Eu converso hoje com Rogério Thiago Miguel. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Seja bem-vindo, Rogério. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, curta, compartilhe o Religare. Rogério, como é que você chegou a esse tema? Você tem formação em teologia, mas tem uma outra formação nessa área, não de ambientes digitais, computação, não é a sua primeira formação? Sim. Então, professor, eu me formei em Ciência de Computação, foi a minha primeira graduação, e por conta disso eu acabei desenvolvendo muita paixão pela área. E aí, por alguma razão, eu vim para o Brasil para trabalhar numa instituição social que cuidava de crianças em situação de risco. E essa relação com a criança, ela despertou em mim uma necessidade de compreender mais a vivência dessa criança cotidiana e a sua prática religiosa e tal. No Congresso de Soter, no grupo de pesquisa, ou no grupo onde eu iria participar, eles pensavam algumas propostas da área de ambientes digitais, mas na perspectiva de Bakhtin. E, por ironia de destino... foi aí que o tema pegou você, né? Aí o tema pegou, porque eu fiquei fascinado pela forma de pensar desse teórico e eu preferi casar as duas áreas. Sim, mas antes da gente falar sobre Bakhtin, eu queria saber um pouco mais assim, a associação entre o tema transformações digitais, revolução digital e o tema religião. Você falou que antes você estava querendo fazer uma abordagem na área da educação, mas onde que surgiu, então, o interesse por associar revolução digital e práticas religiosas? Então, por conta dos meus relacionamentos com pessoas, na minha comunidade de fé, eu percebia que todo religioso na minha comunidade de fé... Você atua como pastor numa igreja batista? Eu estou pastor. Está pastor? Eu estou pastor numa comunidade de trabalho com jovens. E o jovem, ele despertou em mim alguns interesses, até por conta das vivências que eles tinham no ambiente ou no espaço físico, que era na nossa comunidade de fé, e depois eles vinham com outras vivências que, na verdade, não eram aquelas que nós tínhamos em prática na nossa comunidade de fé. Isto é, eles buscavam algumas questões religiosas, alguns temas que eles traziam, mas traziam da internet, e isso começou a despertar em mim o desejo de pesquisar o que existia por trás dessa tecnologia, como é que essa religiosidade no ambiente digital era vivenciada. Sim, se fala muito sobre os impactos que a internet provoca na vida das pessoas, de modo mais amplo, não é? A revolução digital. Sim, se fala bastante. Até porque as tecnologias digitais, elas abriram o campo de ação. Então, é impossível você vivenciar hoje a vida sem precisar das tecnologias digitais. Então, o nosso mundo globalizado, ele nos impõe essa realidade. Então, para eu fazer qualquer coisa hoje, aliás, posso comprar na minha casa num tablet ou no meu smartphone. Então, essas tecnologias, elas fazem parte da nossa realidade hoje. Sim, acho que adolescentes, jovens hoje, eles já nasceram nesse mundo, né? Sim. Como está aí hoje, com toda a transformação que a cada dia se pode vivenciar. Sim. Mas nós vivemos, né, a mudança, né? E de fato, muita coisa se transformou. Muita coisa aconteceu. Essa mudança, professor, eu vejo que ela não veio para nos testar ou tentar, ela veio para ficar. E, na verdade, nós passamos por vários estágios da evolução existência humana. Então, nós estamos numa fase em que a tecnologia, ela incorpora a nossa realidade de vida, né? É só nós pensarmos o que estamos fazendo hoje. Sem a tecnologia, ninguém poderia nos ver e ouvir o que nós estamos conversando. Sim. Então, é impossível não pensar essa realidade. Sim. E é uma questão hoje em dia que já não envolve só uma geração, a geração das pessoas mais jovens, né? Inclusive as pessoas
mais idade, com mais experiência, todas também estão aí envolvidas. As pessoas mais velhas, elas estão tão envolvidas, imersas nesse ambiente, que tudo o que fazem depende delas. Na verdade, na nossa comunidade de fé, ou em outro lugar, pelo menos eu falo da minha experiência, tem pessoas de 80 anos que saem de um bairro e vão para o bairro onde estão a comunidade de fé deles, ou a nossa comunidade de fé, e para voltar elas precisam de um transporte. Então já não pedem o táxi. Você defende que a prática religiosa também está afetada por essa revolução tecnológica? Está muito afetada. Na verdade, as religiões elas acompanham a evolução de outras áreas. Apesar das religiões usarem, ou então entenderem que elas precisam de usar esse recurso, geralmente elas entendem isso bem mais tarde, mas elas acabam se envolvendo nessa realidade porque, caso contrário, ela ficará fora da linha do tempo, se tornará tão tradicional que talvez ela deixará de existir. Então, eu parto. Isso chega a afetar a relação do fiel com a sua experiência religiosa, com as lideranças religiosas, com outras pessoas da comunidade? Sim, afeta bastante. Primeiro, eu acho que as lideranças religiosas, pelo menos de tradições mais, ou as instituições mais tradicionais, elas têm um medo muito grande das tecnologias, até por conta de alguns dogmas e doutrinas ou elementos que permeiam aquela comunidade de fé, ou por medo ou por precaução. Mas o fiel, que não vive aquela dimensão que o líder religioso vive, o fiel é muito livre até um certo ponto, e uma certa medida. Mas a maior parte dos fiéis, eles são mais livres para poderem imergir nesses ambientes, até descobrirem como vivenciar a sua espiritualidade, como experimentar uma outra realidade espiritual. E o ambiente digital, ele é um arcabouço para tudo isso. O ambiente digital, para mim, é um ambiente, é um lugar, é um ecossistema. Então, é aquele lugar que tem bastante coisa que, na verdade, são atrativas, estimulantes. E até por certo ponto, elas favorecem e estabelecem um estímulo ao sujeito religioso para desenvolver a sua espiritualidade. Eu fico pensando também o quanto que isso não abre, por exemplo, o leque das experiências, né, o conhecimento também das práticas religiosas, ao passo que em algum momento, né, a liderança religiosa podia exercer um pleno poder, porque era a única autoridade religiosa que se podia ouvir, não é? Ali na igreja do bairro, né, na comunidade de fé. Hoje é possível contrastar, não é? Essa experiência religiosa com N outras. Sim, né? É bem possível. Da nossa cultura, de outras culturas, Sim, tudo muito possível. acessível. É muito acessível. E essa acessibilidade, eu considero que é uma oportunidade, na verdade, para um exercício de uma espiritualidade essencial. Eu trabalho essencial por quê? Porque na comunidade de fé existem questões que você não pode ou não tem como experimentar ou não tem como desenvolvê-las. O simples fato de um discurso do líder, ou do pastor ou do padre, do púlpito onde ele está, você não tem como pará-lo para perguntar. Mas um discurso veiculado no ambiente digital, você tem possibilidade, né, de interagir. É verdade, assim, a pessoa pode falar algo e logo em seguida vem alguém ali com um comentário. Exatamente. Isso esses também, comentários... claro, com liderança religiosa, ela está sujeita a isso, né? Está. E até um certo ponto, algumas lideranças religiosas, elas evitam, pelo menos das comunidades tradicionais, evitam isso por quê? Até por conta, talvez, de manter a sua hegemonia. Eu fiquei outro dia, era a ocasião do domingo da Páscoa desse ano. Sim. O Papa Francisco publicou, tweetou, né, uma mensagem de Páscoa, e aí na versão portuguesa, todos os comentários, as pessoas interagindo com o Papa Francisco, com a conta dele, né, no Twitter, inclusive xingando
chamando o Papa disso, daquilo, etc. É o que você está dizendo agora, né? Sim. Essa exposição que a liderança religiosa acaba tendo que enfrentar como qualquer pessoa. Sim, e em qualquer lugar nós enfrentaríamos isso. Só que o ambiente digital é o lugar que o sujeito conseguiu encontrar para se comunicar diretamente com o Papa. Então ele não teria outro lugar. E assim também como com padre, com bispo, um pastor, sim, né? Com qualquer que seja a liderança. Santo, quem seja, né? Exatamente. E agora, isso coloca também talvez um desafio, né? Que é como que a gente produz, né? O tipo de comunicação nesses ambientes. Porque quando a gente está conversando, né? Olhando um para o outro, a gente costuma ser mais cuidadoso, né? Com o nosso interlocutor. E às vezes as pessoas nesse ambiente, elas não têm uma face, não é só a palavra, e às vezes isso parece tão assim, violento em algumas expressões. As redes sociais, nós não vamos ter que aprender uma nova sociabilidade para lidar com esses recursos? Esse é um grande desafio. Padrão, né, de sociabilidade, outro padrão de sociabilidade de comunicação. É um grande desafio, porque o padrão de sociabilidade talvez não se aprenda no processo em que o indivíduo vai e expõe o seu ponto de vista. Aí seria um outro campo de análise. Talvez o sujeito em si, ele é permeado por uma série de emoções e sentimentos que não podem ser controlados. Aliás, se ele não controla no espaço físico, de face a face, então talvez ele não controlará no ambiente digital. Então nós trabalharemos num outro campo, talvez da psicologia, que não é minha área. Também não é a minha. Mas o sujeito que vai nos ambientes digitais, ele é, entre aspas, ele é protegido pela tela. E eu acho que a tela, ela também inibe alguns elementos do sujeito, né? Ou então permitem que o sujeito seja aquilo que realmente ele é. Né? Mas mostra tudo o que ele é. Ou mostra tudo o que ele é. Vamos chamar um intervalo para a gente continuar a nossa conversa. Hoje no Religare eu recebo o Rogério Thiago Miguel. Ele é mestre em Ciência da Religião pela PUC Minas e nós estamos conversando sobre religião em ambientes digitais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.